hayrete matethai. Hoje estou aqui para falar do genitivo e dativo como complementos do verbo. Dissemos, na sessão anterior, sobre os casos, que o genitivo é complemento do nome e o dativo complemento indireto. E está certo. Mas estes dois casos também podem servir como complementos de verbos. E de verbos correntes em grego. Em grego é muito frequente os verbos construírem-se com genitivo e dativo em vez do esperado acusativo complemento direto. Se nós olharmos para o primeiro texto da lição número 3, logo na segunda frase, encontramos uma situação dessas. Por exemplo, a frase então deste texto diz: Ho anthropos to nomo hypakouei, kai to nomo pisteuei. Ora bem, procuremos os predicados hypakouei e pisteuei, que são singular. Sendo singular, procuramos um sujeito singular. Ho anthropos. Mas o que é que vem? Qual é o caso que vem entre ho anthropos e hypakouei? Reparem, to nomo. É o caso do iota subscrito, como eu costumo dizer, que é o dativo do singular. Neste caso dos temas em O. Ho anthropos, o homem, hypakouei, acata, to nomo, a lei. Quer dizer que este verbo hypakouo se constrói com dativo. E reparem na tradução, o homem acata a lei. Se traduzirmos assim, em português temos um complemento direto. Pois, mas não há correspondência direta entre a sintase do português e a sintase do grego antigo. Enquanto em latim há uma maior proximidade sintática com o português, latim e português são duas línguas que têm maior proximidade sintática e, inevitavelmente, não se pode esperar essa mesma proximidade com o grego antigo. Continuemos a ler a frase. Kai to nomo pisteuei. Pisteuei é o predicado, singular, significa confiar, e confia to nomo, dativo, novamente, e confia na lei. Quer dizer que estes dois verbos se constroem com dativo. É verdade. E há também verbos em grego que se constroem com genitivo. Por exemplo, na lição número 9, no texto da lição número 9, aparece-vos o verbo arho. Ora, vamos ver essa frase. É logo a primeira frase do texto. Minos cretes archei, kai kokalos sikelias archei. Os predicados são archei, que se repete, está duas vezes, e minos é o nominativo sujeito, singular, do primeiro archei. Minos governa, cretes está em genitivo, é uma palavra de tema em alfa em genitivo singular. Governa Creta. Em português é um complemento direto, mas isso é em português. Não se esqueçam que não tem de haver correspondência entre a sintase das duas línguas. O grego antigo e o português são línguas com sintases muito diferentes. Kai Cócalos archei é o que diz a frase a seguir, ou seja, Cócalo governa a Sicília. Sicília também Siquelias em genitivo. Archo é um verbo que significa governar, comandar, ser o primeiro a. E, por exemplo, aparece nos poemas homéricos para introduzir discurso, numa frase como mython archei. O que é que isto significa? Mythos significa palavras. Está em genitivo do plural. Archei, ser o primeiro, mython, no discurso, ser o primeiro a falar. São possibilidades para traduzir esta frase que vos disse e que é uma frase que aparece nos poemas homéricos. É importante ainda explicar que um verbo pode construir-se até com acusativo, complemento direto, e ter construção própria com genitivo. Por exemplo, estou-me a lembrar de tiunrano. Tiunrano é um verbo que significa com acusativo atingir.
E com genitivo significa encontrar alguém, este alguém vai para genitivo, por acaso. É fundamental, então, consultar o dicionário para sabermos a regência do verbo e verificarmos se o verbo tem uma acessão específica com aquele caso. Porque pode acontecer que o estudante até tenha memorizado uma determinada acessão e essa acessão está naturalmente correta, mas o verbo com aquele caso tem uma nuance de significado própria. Como é que o dicionário ou os dicionários nos dão esta informação? Não usam sempre o mesmo critério. Às vezes têm o caso GENs, porque quando é genitivo, abreviado, dativo, DAT, mas a maior parte das vezes o dicionário recorre ao pronome indefinido TIS-TI, que segue a terceira declinação. Então, se aparecer TINOS, quer dizer que o verbo se constrói com genitivo, porque TINOS é o genitivo da terceira declinação, acaba em os. TINOS quer dizer que se constrói com genitivo. TINI quer dizer que se constrói com dativo. TINA-TI. O que é que significa? TINA, acusativo de pessoa, e TI, acusativo de coisa. Neste caso, TI será o complemento direto. Em suma, consultarmos o dicionário para verificar o caso. Se a frase, naturalmente, for pequena, como estas que nós acabamos de ver no manual, não é necessário grande consulta, porque se deduz. Em frases mais extensas, pode ser necessário a consulta. E é necessário, naturalmente, a consulta se não se souber o significado do verbo, ou se o significado que se sabe não se adequar muito bem àquele contexto. E pronto, por hoje era isto que eu vos queria dizer. Genitivo e dativo, além de serem complemento do nome, no caso do genitivo, e o dativo, além de ser complemento indireto, pode também ser complemento do verbo. O que é que pode ser mais? Isso vamos já entrar nos complementos circunstanciais que explicaremos numa próxima sessão. Hairete!